Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de História da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, e junto aqui com Karen, que deixa nossas aulas mais acessíveis para todos os nossos estudantes, vamos falar de um tema bem importante nesse mês de novembro. Não apenas no mês de novembro, viu? No ano inteiro. Mas como a história ela é feita também assim por datas específicas, ela também é feita por que a gente chama de marcos, algo que a gente se lembra. Então a gente nesse mês de novembro deveria se dedicar a ter uma lembrança a respeito da saúde de todos os homens. Então, às vezes pode-se dizer, mas isso tem a ver com a história. Pessoal do Aula de História, vocês há mais de um ano, viu? Pelo amor de Deus, não façam esse tipo de pergunta. Porque já trouxe para vocês que a história ela é feita no dia a dia, ela é feita pelas pessoas. Ela não só é para um momento específico, ela não só é com datas em livros didáticos. A história ela está sendo feita nesse momento em que você pode estar em casa, ou estar no ônibus, ou estar na escola e estar acompanhando uma aula que está sendo gravada nesse momento. Quem pensaria em estar assistindo aula assim há 5, 10 anos atrás? E isso são frutos da modernidade, né? De a gente estar se adaptando a essa nova forma de ensinar e de aprender. Isso é história também. Então, hoje, a gente vem lembrar da importância de um movimento como o Novembro Azul. E a gente falando a respeito disso, de não ao preconceito, tá? Então, você pode até questionar, dizer assim, professora, mas você não é homem. De fato, não sou. Mas tem homens importantes em minha vida, tem homens da minha família, tenho meus alunos, então o que a gente quer é que vocês tenham cada vez mais saúde, homens. Então até convido as mulheres a poder pegar no pé dos homens, da sua família, amigos, pessoas próximas, de que cuidem da saúde. A gente quer que esses homens vivam bem e vivam cada vez mais. E para isso, a gente tem que parar, mesmo trabalhando muito, mesmo tendo uma rotina mais atarefada, mas parar para olhar a nossa saúde também, tá? Vamos lá. Começamos a nossa aula, como de costume, com uma reflexão. Essa é de um homem bem inteligente, Martin Luther King, né? Que lutou bastante a respeito da igualdade entre pessoas negras e pessoas não negras nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, ele está incentivando justamente isso, de qualquer caminhada que a gente faz, a gente tem que dar um primeiro passo. E para a gente ter objetivos maiores, então a gente tem que dar um passo de cada vez nessa escada. E muitas vezes um passo para a nossa qualidade de vida é esse cuidar da saúde. No mês passado, no mês de outubro, eu trouxe para vocês a história do Outubro Rosa, né? E desse cuidado que as mulheres devem ter para com a sua saúde. Só que comprovadamente os homens não têm tanto cuidado aqui no Brasil com a saúde e por isso estão adoecendo mais. Então, gente, vamos divulgar cada vez mais, vamos falar de que é importante homens cuidarem da sua saúde também, tá bom? Então, vamos começar pensando o que é o Novembro Azul. Vejam aí essa imagem, a imagem do Congresso Nacional, foi no ano 2015, tá? E o Congresso está todo de azul, que é justamente falando, lembrando da importância de um movimento como esse. Esse movimento ele é mundial, então no mês de novembro, os países que fazem parte das organizações das Nações Unidas vão estar em locais públicos, em locais de grande alcance, como o Congresso, como o Cristo Redentor, colocando as cores, como essa, uma cor azul, lembrando a respeito disso, desses cuidados preventivos à saúde do homem. Aí, às vezes, se pensa que é só a respeito do câncer de próstata, gente, para se fazer os exames preventivos do câncer de próstata, mas não é, tá? O Novembro Azul, ele é referente ao câncer de testículo também, por isso que é específico para os homens, porque quem tem testículo são os homens. E também saúde mental masculina. Então, o Novembro Azul ele vai estar lembrando também, gente, a respeito disso, da importância de se falar da saúde mental masculina. O símbolo dele é esse laço azul, tá? E no Brasil, vejam que dado alto. Isso é o nosso Ministério da Saúde quem fala. Então, são dados oficiais. Mas no Brasil, a cada 10 suicídios,
7 suicídios são de homens. Então, esse preconceito, esse machismo de que o homem não deve cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, está fazendo com que os homens adoeçam e morram. Certo, gente? Então, vamos cada vez mais falar a respeito disso, dos cuidados preventivos. Não esperar a pessoa já estar doente. Já ter exames preventivos. Se não estiver se sentindo bem emocionalmente, a gente tem que quebrar essa cultura de silenciamento, de machismo. E os homens começarem a procurar uma rede de apoio, que às vezes não é somente profissional, mas também na amizades, pessoas familiares. Mas claro que nada substitui o profissional, gente. E ter cada vez mais políticas públicas de fortalecimento ao Sistema Único de Saúde para que se amplie cada vez mais. Porque nem todo mundo pode pagar por serviços que não são tão baratos, né? Bom, então, a gente tem que se conscientizar que falar sobre saúde salva. Vejam aí esse cartaz. Né? Esse cartaz ele é do Ministério da Saúde, do ano 2018. Então, essas informações, fatores de risco para o câncer de próstata. Quais são os fatores de risco? Histórico familiar de câncer de próstata, um pai, um irmão, um tio que teve, então a pessoa tem mais chance de ter. A etnia também, gente. Homens negros sofrem maior incidência de câncer de próstata do que homens não negros, viu? Vejam só. Alimentação rica em gordura animal e pobre em alimentos naturais. Sedentarismo e obesidade, ou seja, a pessoa parada, que não cuida do seu peso. Disfunção hormonal, tudo isso são fatores de risco, tá? E aí, conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, mais de 68 mil novos casos da doença e cerca de 13 mil mortes devem ocorrer ainda esse ano, viu? Esse ano, 2022, em decorrência do câncer de próstata. Gente, 68 mil casos e 13 mil mortes, só agora em 2022. Por quê? Porque as pessoas não estão se cuidando, os homens não estão se cuidando. Então, a gente quer lembrar que agora, nesse mês, dia 19 de novembro, é o Dia Internacional do Homem, e que vem falando a respeito da saúde do homem, tá? Então, vamos acordar para cuidar da saúde, para não adoecer de uma doença séria como essa, viu? E até se a pessoa descobrir, vai fazer diferença no tratamento se você descobrir antecipadamente, ok? Então, daí, falando disso de difunção, de difundir cada vez mais informações, eu sugiro para vocês essa atividade. Façam uma pesquisa maior, confeccionem cartazes, espalhem pela escola mesmo, não só para sua sala de aula, mas na escola, façam cartazes, usem a criatividade de vocês. Com esse tema, homens se cuidem, tá? Cada vez mais pesquisa a respeito disso, da importância de vocês homens e de vocês mulheres que se importam com os outros homens cuidarem da saúde, tá bom? Tchau, gente, até a próxima aula.